Graça e paz, meus irmãos, paz do Senhor. Neste exato momento, quero, de certa forma, trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Você que neste exato momento se encontra na tua casa, no sítio, na chácara, na fazenda, Deus tem uma palavra para o teu coração. Amados irmãos em Cristo Jesus, pessoas amigas, quero falar sobre 3 manifestações de Deus que eu encontro na Bíblia Sagrada. 3 manifestações de Deus. Senhoras e senhores, Deus é um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, onipresente, onipotente. É um Deus que vê todas as coisas, é um Deus todo-poderoso. E olhando na luz da Bíblia, tanto do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a gente vê a manifestação de Deus, a gente vê o agir de Deus, até nos dias atuais, a gente vê a manifestação de Deus, porque Deus é poderoso, todo-poderoso, é um ser grandioso, a magnitude de Deus, a magnificência, a magnificância de Deus, esse Deus apoteótico. De fato, eu não tenho palavras para expressar a grandeza de Deus. A primeira manifestação que eu vejo da manifestação de Deus é exatamente a criação. Salmo de número 19 está escrito, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras feitas por Deus. Como é bom, meus irmãos, a gente presenciar a natureza. Como é bom a gente presenciar o sol, de manhã cedo. Como é bom a gente presenciar a lua, as estrelas. Como é bom a gente presenciar que a terra nos dá o produto, o alimento, para que venhamos alimentar a nossa casa, nossos filhos. O produto da terra que presenciamos em nossas mesas, isso é algo fundamental, grandioso. Quando eu vejo, meus irmãos, a criação de Deus, as árvores, os frutos, quando eu vejo desde o pequeno inseto até o maior, os animais rastejantes, quando a gente vê, quando presenciamos uma queda d'água, uma cachoeira, uma flor, quando a gente vê os rios, mares, os oceanos, nós ficamos surpreendidos com tanta beleza, É algo assim grandioso, paradisíaco. Deus fez tudo assim de forma gloriosa, o universo, E até mesmo a ciência mostrando, esse universo que é grandioso, nos mostrando, tantas coisas através de telescópios, através, desses meios pelo qual nós presenciamos, o universo com a sua beleza, com tanta coisa bela, tanta beleza que presenciamos no universo através desses meios, desses instrumentos que a NASA, que a ciência se utiliza e nos mostra, através de fotos
que esses instrumentos, né, esses meios, né, de instrumentos pelo qual ele tira foto, né, a NASA tira foto, né, do espaço, do universo, e a gente vê tantas coisas assim magníficas, né, que não é pintado, digamos, com pincel humano, mas são coisas assim que é feita, né, por um ser superior, um ser grandioso. Não tenho palavras para me expressar, mas a gente vê, né, através, né, da NASA, da ciência, essa coisa bela, né, grandiosa que é o nosso universo, né? É algo espetacular. Então ficamos encantados, porque a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra e tudo que há, ou seja, tudo que há, os planetas, né? Bilhões, trilhões de estrelas, milhões de planetas que existem aí, né? Ficamos assim surpreendidos, né? É algo grandioso. O que a ciência realmente nos mostra hoje é de fato, né, a própria prova da existência de Deus. É algo espetacular. Então a criação, meus irmãos, é algo tremendo. É a manifestação de Deus através da criação. Deus criou tudo, Deus fez tudo pelo seu poder, né? Deus falava e todas as coisas aconteciam. Está lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, livro das origens, né? Livro do início de todas as coisas, onde Deus se expressava e todas as coisas aconteciam. Tudo Deus fez, nada aconteceu por acaso, nada aconteceu, né? Digamos assim, por coincidência. Não, Deus projetou, Deus planejou, Ele é o arquiteto de todas as coisas. Deus fez tudo, meus irmãos. Não tem como eu duvidar do poder de Deus, não tem como eu desacreditar, né, na existência desse ser. Quando eu vejo o homem, né, digamos assim, o homem, né, é a imagem e semelhança de Deus, né, a obra-prima, a principal obra-prima de Deus aqui na terra, o homem que Deus fez, né, a sua imagem e semelhança. É algo tremendo, irmão. Deus fez toda a raça humana. Esse Deus é vivo, esse Deus é extraordinário. Então eu vejo a primeira manifestação, meus irmãos, é a criação. Segunda manifestação de Deus que eu encontro na Bíblia é a manifestação da ira. Porque Deus, ele manifesta nas Sagradas Escrituras a sua ira. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em mentira. Ou seja, trocaram a verdade de Deus em mentira. E o apóstolo Paulo fala, né, sobre, né, a ganância, a arrogância, a depravação dos homens. Paulo fala a respeito do homem, né, mergulhado na idolatria, adorando quadrúpedes, répteis, aves. Ou seja, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura no lugar do Criador. Isso é terrível, meu Deus do céu. Né? Então a gente vê também Paulo falando, irmãos, que os homens deixaram de fato, né, o seu relacionamento com a mulher e passou a se relacionar homem com homem, cometendo torpeza diante de Deus. Isso é um absurdo. A gente vê, né, o apóstolo Paulo se expressando assim, dizendo que as mulheres deixaram o relacionamento com o homem, passou a se relacionar mulher com mulher, cometendo pecado, torpeza diante de Deus. A palavra, né, torpeza, a palavra torpe,
quer dizer podridão, né? É o sentido, podridão, ou seja, o pecado, o podridão, né? Que a gente presencia hoje. O apóstolo Paulo, ele condena essa prática, né? De pessoas que se relacionam, né? Que se relacionam homem com homem, mulher com mulher, né? Porque no princípio o Criador fez macho e fêmea. Deus fez o homem, né? E a sua esposa. Deus disse para o homem: deixe pai e mãe, une-se com a sua mulher, né? E ambos serão uma só carne. Então Deus fez no princípio macho e fêmea. Até os animais a gente vê macho e fêmea, né? Deus criou assim, macho e fêmea. E o apóstolo Paulo condena essa prática, né? Quando o homem se relaciona homem com homem, né? Pessoas do mesmo sexo. É torpeza diante de Deus, é uma prática, né? É torpe diante de Deus, é um podridão, é pecado diante de Deus. E no Antigo Testamento a Bíblia diz que, né? A Bíblia diz na Antiga Aliança, não te deitarás com outro homem como se fosse uma mulher. Então a Bíblia condena categoricamente. Então eu vejo o apóstolo Paulo falando na depravação dos homens que mudaram a verdade de Deus em mentira. Então a ira de Deus se manifesta contra o pecado. Porque o pecado, meus irmãos, é uma ofensa contra a santidade de Deus. Então a gente vê que a ira de Deus se manifesta nesse aspecto contra o pecado, né? Pecado que destrói, né? Que traz destruição. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então vamos lá. A terceira e última manifestação de Deus, para concluirmos nesta hora, é a graça. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que do céu se manifestou a graça de Deus para a salvação de todos os homens. Então, a graça de Deus se manifestou dos céus. E essa graça, meus irmãos, é Cristo Jesus, que salva o homem, que perdoa o homem, né? Que trouxe a salvação para o coração do homem. Hoje a porta da graça está aberta, né? Jesus é a porta. Cabe ao homem, de certa forma, entregar a sua vida para Jesus, entrar por esta porta estreita, porque é assim o que a Bíblia nos ensina, que a porta larga é que conduz o homem para a perdição, né? É que conduz o homem para o inferno, mas a porta estreita é que nos conduz à salvação, e são poucos que entram por esta porta. A porta larga está escancarada, né? Muitos estão entrando por esta porta. Lamentavelmente, a gente fica triste, né? Em saber, né, que essa porta larga, muitos, né, milhares de pessoas, milhões de pessoas estão entrando por essa porta larga, que é a porta que a Bíblia diz que conduz o homem para a perdição. Meu Deus do céu, meus irmãos, minhas irmãs, então veja a manifestação da graça de Deus, né? A gente vê a manifestação de Deus através, né, de Cristo Jesus. A graça de Deus se manifestou dos céus para a salvação de todos os homens, ou seja, para a salvação daqueles que creem, daqueles que de fato, né, tomam a maior decisão na sua vida, que é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Se você crê nisso, receba esta palavra em nome de Jesus. Amém.